chamo a vossa atenção para um bocadinho sobre aquilo que a associação tem feito na área da educação e da psicologia, nas pessoas da Ana Romano e da Elsa Canelo. E, portanto, basicamente, vamos começar pela Ana Romano, que vai nos falar um bocadinho sobre o que é que tem acontecido nesta área, neste último ano, diria eu. Sim. E, portanto, passamos a palavra primeiro à Ana e depois à Elsa, que vai falar na parte educativa. Ok? Uhum. Estou que passo. Obrigada. Então, é aqui. Tá. Ok, pronto. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Ana Romano, sou psicóloga júnior, estou a acabar o meu ano júnior aqui com a APNF e venho-vos apresentar o projeto de Psicologia e de Educação aqui na APNF. Primeiro vou falar um bocadinho sobre o que temos feito na Psicologia e depois passo a palavra à minha colega Elsa, que vai-vos falar um bocadinho sobre a educação na APNF. Então, no âmbito da Psicologia, e tendo em conta as manifestações da neurofibromatose, que, como sabemos, mais alto? Pronto, não é o meu tom natural falar mais alto, mas eu vou tentar. Então, como sabemos, a neurofibromatose manifesta-se, para além das dificuldades do ajustamento à doença em si, que é uma doença rara, também há várias comorbilidades ao nível do comportamento e ao nível do funcionamento socioemocional. E depois mais à frente eu falarei-vos um bocadinho sobre as problemáticas que temos mais visto na consulta de psicologia. Mais alto aí? Pronto, eu já estou aqui a falar super alto para o meu tom, mas eu vou tentar. Ok. Então, pronto, já me perdi um bocadinho, mas no âmbito da psicologia o que temos aqui feito é sessões individuais de psicologia com crianças e jovens e também fazemos também um aconselhamento parental aos cuidadores destas crianças. A educação tem feito ateliês educativos e leitura assistida por animais, por cães neste caso, sendo que estes dois projetos interceptam-se no sentido em que vamos fazendo sempre uma abordagem muito integrativa, como vamos ver agora aqui à frente. O nosso objetivo é pensar na criança ou no jovem incluído num sistema e, portanto, o nosso apoio vai ser dado nos diferentes contextos em que a criança se encontra inserida, seja na escola, seja na família, na comunidade, e então trabalhamos sempre muito em conjunto. Pronto, aqui para vos falar só um bocadinho sobre os projetos. Os projetos são destinados a toda a população com neurofibromatose, são gratuitos, atualmente são disponibilizados gratuitamente pela associação e estão disponíveis durante toda a semana, das 9 às 18. Como a nossa sede é em Lisboa, também disponibilizamos a possibilidade de consultas ou sessões por via online, para chegarmos a mais pessoas. Então, atualmente a psicologia tem apoiado diretamente ao nível das consultas de psicologia 12 crianças e jovens e eles estão distribuídos pelas diversas áreas que podemos ver ali até no mapa. Maioritariamente temos acompanhado rapazes, é o que nos chega mais, mas de sexo masculino, e temos feito este regime presencial, online e por vezes misto, quando as famílias não têm todas as disponibilidade para se deslocarem todas as semanas às 7. O que fazemos é fazer um regime misto. Passar. Era só para passar para a próxima. Já está, pronto. Então, atualmente as pessoas têm chegado aqui à consulta de psicologia através da divulgação nas redes sociais, também através da sinalização do Dr. João Passos, que já nos enviou aqui alguns casos, e também às vezes por sinalização dos próprios professores. As dificuldades, como eu vos tinha falado há pouco, que temos mais observado são as dificuldades de concentração. Há muitas queixas de falta de atenção em contexto, principalmente no contexto escolar.
Competências socioemocionais, por vezes, também é uma queixa muito recorrente, a capacidade de interagir com os pares, a ansiedade e até, às vezes, aqui questões relacionadas com a autoestima e com a autoimagem. Pode-se. Era. Pronto, agora vou passar aqui a palavra à professora Elsa, para ela falar um bocadinho do projeto de educação, e depois no final poderão fazer questões. Como é que funciona? Para a frente? Esse Para é trás? aqui. Deste lado. Ok. Olá, então, boa tarde. Como a Ana já vos disse, nós trabalhamos muito em conjunto, nós trabalhamos de forma a que exista um desenvolvimento global e harmonioso das crianças que nós temos na APNF. Para isso nós utilizamos aquela abordagem sistémica que a Ana falou. Pretendemos então, dessa forma, contribuir para que o desenvolvimento em todos os contextos seja o melhor. Na educação, nós estamos correntemente a acompanhar 8 crianças, que foram as que os pais nos inscreveram no projeto de educação, 8 crianças que são apoiadas diretamente, depois há algumas que são apoiadas indiretamente porque é a Ana que pede a intervenção para nós fazermos alguma articulação com as escolas, com os professores que nos pedem que façamos algumas sessões de sensibilização, ou então pais que nos procuram para que nós os orientemos de forma a que possam chegar à escola com maior facilidade, o que é que eles devem dizer quando abordam os professores titulares de turma ou os diretores de turma, por causa da aplicação do Decreto-Lei 54, que é aquilo em que tem havido mais dificuldade até ao momento. As crianças que nós estamos a apoiar, por acaso ainda não está ali, foi uma das últimas inscrições, no norte do país também há uma criança, em Vila Nova de Gaia, tal como a Ana, maioritariamente crianças de sexo masculino, e estamos a fazer sessões de forma presencial e online. Isto também dá uma igualdade de oportunidade a todas as crianças que têm neurofibromatose, até porque nem todas vivem aqui na área metropolitana de Lisboa, e assim é uma forma de nós conseguirmos chegar também às crianças de todo o país. Nós, de forma presencial, estamos a apoiar 2 crianças, uma é apoiada por nós na sede. Quando nós fazemos esse apoio de educação, fazemos-lo sempre de tal forma holística, fazemos sempre as terapias de forma sequencial, com a educação, tendo a parte do ateliê ou a leitura assistida pelo animal, e depois entra a Ana com a sessão de psicologia. Não existindo a disponibilidade da família, até porque a nossa intervenção em contexto de educação só pode ser realizada após o horário letivo. E este após o horário letivo leva a muitas vezes que as nossas sessões de educação sejam estendidas para muito tarde. Para as crianças com a neurofibromatose, como a Ana já referiu, que têm determinadas características como a hiperatividade e a atenção ali comprometidas, já está um bocadinho para além do horário em que elas têm maior disponibilidade para estarem concentradas e para a aprendizagem. Estava a dizer isto porque há uma criança que nós temos de apoiar em contexto escolar. A escola recebeu-nos muito bem, a mãe contactou a escola para nós irmos lá fazer as sessões, e tendo em consideração que nós temos que entrar com um cão dentro da escola e que não é permitido que entrem animais dentro das escolas, o diretor do agrupamento foi muito receptivo, e nós estamos correntemente a apoiar então uma criança da área metropolitana de Lisboa na escola, porque a disponibilidade do horário da família era muito tarde e nós preferimos então deslocar-nos à escola. Da mesma forma como aconteceu com a psicologia, as crianças que nós estamos a apoiar em educação chegaram-nos também pelas redes sociais, através da divulgação, e as famílias inscreveram-nas através do formulário que nós disponibilizamos e continuamos a disponibilizar. Nós continuamos a receber crianças,
mesmo que elas se inscrevam, apesar de já estar quase no final do ano letivo, podem familiarizar-se com o projeto e, se assim o entenderem, no próximo ano letivo, se o projeto estiver disponível, nós poderemos continuar com essas crianças que já estão mais familiarizadas com o que nós estamos a fazer. As problemáticas que nós temos encontrado com maior incidência nessas crianças, como eu já disse, referem-se com a dificuldade de organização, porque elas são um bocadinho desorganizadas, tem a ver com a atenção delas também. Temos de as ajudar e orientar com as técnicas de estudo e temos a professora que esteve antes de mim neste projeto verificou quando esteve lá no ano anterior, fruto da pandemia ou não, porque várias destas crianças que nós estamos a acompanhar têm muitas dificuldades relacionadas com a leitura, não só na aquisição, nas crianças mais novas, mas também numa fase mais avançada dos estudos, porque nós temos crianças desde o primeiro ciclo até ao terceiro ciclo a serem acompanhadas, e continuamos a verificar que essas crianças mais velhas têm alguma dificuldade na leitura, dificuldades relacionadas sobretudo com a compreensão do texto e muitas vezes com a compreensão das questões que são colocadas. E então este ano a APNF decidiu apostar num reforço da aquisição dessa competência que é transversal a toda a escolaridade da criança, uma vez que se não existir uma boa aquisição da leitura e uma boa progressão na aprendizagem da leitura, pode existir um comprometimento depois em todas as áreas da aprendizagem. Então, nós temos o projeto de educação na APNF dividido em duas vertentes. Nós temos o ateliê, que nós chamamos de ABCDEU, que é um ateliê em que eu faço o acompanhamento das crianças de forma personalizada, sempre personalizada, que é adaptada à dificuldade de cada um. Os materiais que nós preparamos ou que pesquisamos e compilamos são adaptados à dificuldade daquela criança em específico para trabalhar e para que ela melhore aquela dificuldade. Depois, nas crianças em que nós verificamos que existe dificuldade na leitura, seja na fluência, ou seja, em conseguir ler com um ritmo adequado, com a prosódia adequada, ou seja, mesmo ao nível da compreensão da leitura. Como é que nós fazemos isto? Nós fazemos a aplicação de um teste de leitura, quando nós fazemos a entrevista inicial com a família diz-nos que dificuldades é que ela percepciona na aquisição da leitura dos seus filhos, também nos dá o feedback em relação à escola, posteriormente nós também falamos com a escola, com os professores, e aplicamos um teste de leitura à criança. E através desse teste nós verificamos se ela precisa ou não de uma intervenção a esse nível. Como a Ana já disse, estas crianças, já foi dito aqui também por outras pessoas, estas crianças têm dificuldades emocionais relacionadas com o seu sentido de autoeficácia na escola, mesmo ao nível da sua autoestima, porque não conseguem, eles percepcionam que não conseguem ler tão rápido como os outros ou com tanta facilidade como os outros. As sessões de leitura assistida por animais está estudado que facilitam a aprendizagem das crianças e já vamos ver mais à frente como é que isso se faz. No final desta intervenção em sessões de leitura assistida por animais, nós voltamos a aplicar o mesmo teste para verificar se houve ou não uma progressão ao nível da competência de leitura. Este quadro mostra-nos a quantidade de sessões que já foram realizadas desde o início por aluno e as que ainda temos previstas e o total. Então, as sessões, antes de passar aqui às sessões de leitura assistidas por animais, vou falar um bocadinho do trabalho que nós fazemos em ateliê. Como eu estava a explicar há bocadinho,
os ateliês são feitos e direcionados para as dificuldades sentidas por aquelas crianças. Nesses ateliês eu posso trabalhar com eles individualmente questões relacionadas com a compreensão, por exemplo, com os alunos mais velhos eu trabalho isso através de fichas que nós fazemos para verificar e melhorar a argumentação também. Muitas destas crianças têm dificuldade em apresentar argumentações nas perguntas em que têm que apresentar um raciocínio mais desenvolvido, tanto na escrita como na oralidade. Estas sessões que nós fazemos em ateliê são complementadas em algumas crianças com sessões de leitura assistidas, porque nós achamos que também precisam de melhorar a parte da leitura e não só a parte do raciocínio, da argumentação ou da organização ou das técnicas de estudo. Portanto, nós fazemos um misto para algumas crianças, tudo depende da dificuldade que ela apresenta. Em outras crianças, nós só fazemos sessões de leitura assistida, mas a maior parte são todas apoiadas em sessões mistas. Eu penso que só uma criança é que não tem sessões mistas, todas as outras têm sessões mistas de ateliê e leitura assistidas por animais. Nas sessões de leitura assistidas por animais, que não estão muito divulgadas em Portugal, não se usa muito aqui, mas têm já um grande crescimento, sobretudo nos Estados Unidos, porque foi aí que este tipo de sessões começou a surgir. Elas são sessões estruturadas, porque obedecem à estrutura de um programa que nos Estados Unidos é o programa READ. E o programa READ é o programa Reading Education Assistance Dogs. Tem uma estrutura em que as crianças já têm uma estrutura em termos de tempo. O tempo ideal para a concentração de uma criança durante a execução de tarefa de leitura e para estar ali focada e a prestar atenção são 20 minutos por cada sessão. É o tempo ideal, não quer dizer que não se possa estender para além disso, mas 20 minutos é o tempo ideal. É claro que nós não cumprimos estricto 20 minutos, pode ir para além um bocadinho, porque nós não cortamos nunca o trabalho da criança a meio. Portanto, há uma estrutura de tempo, 20 minutos, e durante essas sessões a criança interage com o animal, se quiser tocar, pode tocar, pode ler com o livro apoiado em cima do animal, pode conversar com o animal se ela quiser. E porquê um animal? O animal está ali porque ele é apenas um mediador. Estas crianças, como eu estava a dizer há pouco, têm algumas dificuldades emocionais e está estudado que as dificuldades emocionais dificultam imenso a aprendizagem, sobretudo a aprendizagem da competência de leitura. E, portanto, sendo o animal um facilitador que não julga, estas crianças são julgadas todos os dias na escola pelos colegas, e não quer dizer que sejam julgadas propositadamente, mas os colegas riem-se, criticam, porque se enganam, riem. Às vezes também não quer dizer que seja propositadamente, os professores fazem comentários, vá lá, despacha-te, vamos fazer isto mais depressa, mas a criança sente-se julgada e pressionada. O cão não julga e não pressiona. Logo aí melhora a competência afetiva da criança com o adulto que está ali ao lado dela e que esse sim está a ouvi-la, está a ajudar. Por isso é que o cão é o mediador para a melhoria da parte afetiva, que é muito importante na aprendizagem. Nestas sessões, portanto, pretende-se melhorar as competências de leitura, as capacidades de comunicação. A criança comunica com muito mais facilidade na presença de um cão do que na ausência dele. Nós notamos na APNF, com os meninos que nós fazemos presencialmente, que há uma grande evolução na forma como as crianças comunicam connosco agora em relação à forma como o faziam no início. Porque nós estamos lá com o cão facilita a forma como eles nos veem, pois se eles nos veem como as pessoas que estão lá com os cães, nós só podemos ser amigas deles.
Portanto, nós somos vistas à mesma semelhança como eles veem o cão. O cão é o amigo, então elas são as meninas dos cães, elas são nossas amigas também. O programa READ só atua com equipas registadas por segurança. Isto porquê? Porque normalmente o programa READ é aplicado sempre com gravação, porque nos Estados Unidos é estritamente proibido que um adulto esteja na presença de uma criança sem que outro adulto esteja presente, ou então a sessão tem que ser gravada. Nós não gravamos porque há vários adultos presentes na sede da APNF e, portanto, isso não é necessário. Mas sempre com equipas registadas. E o que é que são as equipas registadas? É o binómio humano-animal. Eles formam uma equipa que é indissolúvel. Eu não posso ir trabalhar com o cão de outra pessoa e outra pessoa não pode ir trabalhar com o meu cão. É um binómio, porquê? Porque só aquela pessoa é que conhece as características do cão e pode perceber quando é que aquele cão está a dar sinais de stress, por exemplo, e precisa de haver algum afastamento, por exemplo. As pessoas que estão com o cão também atuam então como mentores na aprendizagem da leitura. Que competências de leitura é que nós trabalhamos? Como eu disse, a fluência, melhoria da precisão de leitura, ou seja, o número de palavras lidas corretamente, a velocidade, ou seja, o número de palavras lidas por minuto, e a prosódia, que é o ritmo ou a entoação da leitura. Trabalhamos também a compreensão. Porquê? Porque através das histórias que nós escolhemos de forma personalizada, sempre adaptada ao nível de dificuldade daquela criança, e nós ainda lhe damos também sempre a hipótese de escolher que livro é que elas querem ler. Pomos várias propostas em cima da manta, num ambiente sempre muito informal. Não há uma secretária, não há cadeira, trabalhamos no chão, com a manta, com o cão, estamos todos ao mesmo nível, não há uma pessoa que está mais acima, o aluno não está mais abaixo que nós, estamos todos ao mesmo nível. E por isso há um empoderamento da criança. A criança sente-se empoderada porque ela pode escolher o livro, está ao mesmo nível que nós. E porquê o programa READ? Então, é uma rede mundial, o programa READ está disseminado por todo o mundo, presente em vários países. Atua, como já disse, através de equipas registadas, com cães que têm seguro de trabalho, num programa estruturado. É um programa com mais de 20 anos de experiência e reconhecido nos Estados Unidos, começou na década de 90 nos Estados Unidos, que tem uma forma de trabalhar que é comum a todos os países, todas as equipas READ no mundo inteiro trabalham da mesma forma. Esta é uma estrutura para ser obedecida por todas as equipas READ. Trabalhamos com um cão de intervenções assistidas por animais e um técnico READ. No caso, a pessoa que está a fazer a equipa READ em Portugal, que é Cães e Livros READ Portugal, que é a única entidade que está autorizada para ter o programa READ em Portugal. Ela tem uma formação pelo ISPA em intervenções assistidas por animais também. Trabalhamos sempre em sessões individuais pelos motivos que foram explicados, porque todas são adaptadas ao nível de dificuldade de cada criança e às suas características. E estas equipas são reavaliadas com alguma periodicidade, para ver se o cão continua a ter as mesmas características que são desejáveis para trabalhar, assim como o técnico que faz algumas reciclagens de formação. Então, o programa READ, a quem é que se dirige? A crianças que têm dificuldades na leitura e na aprendizagem, que têm receio de ler em voz alta, porque estas crianças têm medo do julgamento, têm dificuldade em expor-se. Logo, nós trabalhamos com elas a perda do medo, para ver se eles começam a conseguir ler em voz alta para outros. Crianças com baixa autoestima, é que a leitura assistida por animais também melhora a parte afetiva. As competências emocionais que estão comprometidas também melhoram imenso na presença dos animais.
Melhora a falta de motivação para a leitura, porque as crianças que têm dificuldades não querem ler, elas entram em processo de negação e não querem e recusam-se. E, portanto, funciona como uma forma de motivação. Para crianças que têm dificuldades familiares e ou sociais, portanto, crianças que enfrentam dificuldades de relacionamento também com colegas na própria escola. E para incentivar também as crianças que já saibam ler, a ler ainda mais. E porquê os cães? Porque não outro animal? Porque há outras formas de terapias assistidas por animais que utilizam outro tipo de animais. Porque é que se utilizam então os cães? Porque a maioria das crianças gosta de cães. Há aqui uma condição que para participar neste tipo de sessões é preciso que as crianças não tenham medo. Se bem que nós já trabalhámos com algumas crianças que têm medo de cães e perderam o medo, porque os cães têm as características desejáveis para este tipo de trabalho. Eles não são invasivos do espaço da criança e eles dão-se aos poucos à medida que veem ou que se apercebem que a criança está a perder o medo, assim como a mediadora, que é uma técnica de intervenções assistidas por animais, também se apercebe quando é que pode introduzir de forma mais próxima o animal. Mas a maior parte das crianças gosta de cães. Também é condição essencial que não tenham alergias. Algumas crianças podem ter alergias ao pelo e então não podem participar neste tipo de sessões. Os cães não julgam, nem criticam, e isso é muito importante para a aprendizagem. Não julgar, nem criticar, porque sempre que as crianças estão a ouvir críticas e a ser julgadas, elas estão a sofrer um travão ao seu processo de aprendizagem, porque elas vão deixar de querer tentar, porque vão ser julgadas. Os cães são ouvintes atentos e muito calmos. Às vezes os professores querem a rapidez, vá, despacha, tens que ser mais rápido. Os cães não pedem nada disso. Os cães são pacientes, ouvintes e são muito menos intimidantes. Portanto, permitem então que as crianças leiam ao seu ritmo, não estão ali a apressá-las, assim como o técnico que está ali a ouvir as crianças. Lembrem-se que eles são sempre o mediador que está ali a melhorar a imagem de nós humanos, porque são os cães que melhoram a nossa imagem aos olhos daquela criança. Vem então a emoção positiva que fica relacionada e firmemente ligada à leitura, e é por isso que eles depois perdem o medo da leitura. Quando um cão read ouve, cria-se então um ambiente convidativo, motivador, mais divertido, positivo. Queremos um ambiente de aprendizagem que seja positivo, um distanciamento do ambiente negativo que está associado por aquelas crianças à aprendizagem. Elas sentem-se mais tranquilas e mais seguras. Muitas vezes observamos quando elas acariciam o cão, a fluência de leitura melhora automaticamente para algumas crianças, elas conseguem abstrair-se totalmente daquilo que as rodeia. Muitas vezes eu, a Ana e a mãe de um dos meninos estamos a conversar num espaço em que eles podem ter contacto visual connosco, eles estão completamente abstraídos daquilo que nós estamos a fazer, ele continua a ler e abstrai-se da nossa presença. E a técnica READ, que acompanha a criança sem pressioná-la. Há sempre uma melhoria no vocabulário, porque à medida que as crianças leem, adquirem maior variedade de vocabulário, a fluência aumenta e a compreensão desenvolve-se. São as equipas que estão a trabalhar com os meninos da APNF, técnica de intervenções assistidas por animais, que é a Cristina, e a Água. Não, ela não utiliza sempre o mesmo animal para todas as crianças e também utiliza a Mina. Por acaso a Mina é a cadela que ela utiliza com quem ela trabalha, não se deve dizer utiliza, ela trabalha, com as crianças que nós temos acompanhado de forma presencial. Nós disponibilizamos então sessões de leitura presenciais na APNF, como eu disse, num ambiente muito informal, todos ao mesmo nível, a ler na manta. E também disponibilizamos sessões de leitura por videoconferência, porque apesar de nós acharmos que as sessões presenciais
surtem um efeito muito mais imediato. As sessões por videoconferência foram testadas pela Cães e Livros durante o contexto pandémico, com crianças que elas acompanhavam já, antes de acompanharem na APNF, elas já trabalhavam. E então elas começaram a experimentar sessões por videoconferência porque não as podiam realizar de forma presencial. E o que se verificou foi que as crianças conseguiam criar ainda assim vínculo com o animal e melhoravam as suas competências de leitura de forma igual como acontecia com as crianças que faziam as sessões presenciais. Nós trabalhamos com materiais e livros, como eu vos disse, que são adequados às dificuldades das crianças. Temos o cuidado de escolher sempre os livros adequados ao nível de dificuldade da leitura que elas têm. Para uma das crianças que tem o atraso de aprendizagem da leitura maior, criamos materiais adequados àquilo que ele necessita. E, portanto, em contexto educativo, nós fazemos a seleção dos objetivos, cada criança tem o seu objetivo, que tem que ter, com o qual temos que trabalhar para o atingir, monitorizamos, sessão a sessão, temos que fazer reuniões para ir adaptando aquilo que é necessário adaptar. Fazemos uma uma avaliação pré e pós-intervenção para a leitura, através do tal teste que está aferido para a população portuguesa. Há um registro sempre das sessões, que livro é que foi lido, que é para nós também termos uma ideia de quanto tempo é que ele demorou a ler determinado livro. E fazemos então as tais reuniões periódicas entre a equipa da Cães e Livros, a professora e muitas vezes a Ana, na parte da psicologia, também conversamos com ela